Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as expressões algébricas. As expressões algébricas, elas são expressões matemáticas que apresentam letras e elas podem conter números. Elas são denominadas expressões literais. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. E então nós vamos ver alguns exemplos, tá? Dessas expressões algébricas. Exemplo 1. Então, nós temos aqui, considerando 2A mais 15 e tomemos A igual a 5. Esse 2A mais 15 é a nossa expressão algébrica, tá? A variável aqui é a letra A. E essa variável, ela possui um valor. No caso aqui, o exercício está nos dizendo que a variável A vale 5. Então, para a gente poder resolver essa expressão algébrica, para poder encontrar o valor numérico dela, nós vamos substituir o A por 5. Então, no lugar do A, nós vamos ter o valor 5. Notem que 2A é a mesma coisa que escrever 2 vezes o A. Então, 2 vezes o 5, tá? Aqui, o próximo passo na resolução é resolver primeiro a multiplicação e depois resolver a soma. Então, nós vamos ter 2 vezes 5, 10. 10 mais 15, 25. Então, nós temos o seguinte, ó. A é a variável da expressão, tá? O 5 é o valor numérico dessa variável A. E o 25 é o valor numérico de toda a expressão, ok? Vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 é um problema. A Cecília comprou X lapiseiras que estavam sendo vendidas por R$ 4,80 cada. E Y canetas que custavam R$ 3,50 cada. Então, na letra A, ele está pedindo o seguinte, ó, escreva uma expressão algébrica que represente o total gasto por Cecília. Então, veja bem, nós temos lapiseiras e canetas, tá? O valor da lapiseira é R$ 4,80 e o valor de cada uma das canetas é R$ 13,50. Esses valores não são iguais, assim como os produtos também não são iguais. Por isso que o problema apresenta a variável x e a variável y, porque ele representa dois objetos diferentes, tá? Como a gente vai ter que escrever a expressão algébrica desse problema, nós vamos pensar assim. Então, cada lapiseira custa R$ 4,80, então a gente pode representar por R$ 4,80 vezes x. E cada caneta custa R$ 3,50. Então, se cada caneta é representada por Y, então nós temos 13,50Y. Então, ao todo, a Cecília vai comprar 4,480x, no caso que são as lapiseiras, mais R$ 13,50Y, que está representando as canetas, tá? Então, aqui nós temos a expressão algébrica dessa compra dela. Aí, na letra B, na próxima, aqui é a letra B, tá? Então, na letra B, o que nós temos assim, ó? A Cecília comprou 3 lapiseiras e 8 canetas, tá? Qual foi o valor total que ela gastou nessa compra? Então, nós temos o seguinte. Nós temos que pensar assim. 3 lapiseiras, as lapiseiras eram representadas pela variável x. Então, é a mesma coisa que escrever 3, x igual a 3. E as canetas eram representadas pela variável y. Então, se ela comprou 8 canetas, o y vale 8. Nós vamos substituir esses valores, tá? Na nossa expressão algébrica. Então, nós vamos ter R$ 4,80 multiplicado por 3, que são as lapiseiras, e R$ 13,50 multiplicado por 8, que são as canetas. Aqui a gente deve resolver primeiro a multiplicação e depois a soma.
Então, multiplicando aqui, nós vamos ter R$ 14,40 e multiplicando aqui, nós vamos ter R$ 28. Somando essa compra, R$ 42,40. Então, a Cecília, ela gastou na compra de 3 lapiseiras e 8 canetas, R$ 42,40. O que acontece? Aqui a gente encontrou o valor numérico dessa expressão, substituindo as variáveis x e y, certo? Esse problema a gente poderia também substituir nessa expressão algébrica outras variáveis, tá? Outros valores para a compra de lapiseiras e canetas, tá? Certo, pessoal? Então, um abraço a todos e fiquem bem.